Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, esse é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia e entrevistas sobre o assunto, claro, que domina as atenções do mundo. A iminência de volta às aulas em vários estados brasileiros preocupa pais, alunos, professores, pesquisadores do setor educacional e médicos. É isso mesmo. E para restringir os riscos de infecção do novo coronavírus nas crianças, que são cerca aí de 50 milhões em idade escolar no Brasil, algumas regras precisam ser seguidas. Entre elas, tamanho da turma e distanciamento físico entre elas. Além disso, segundo os pesquisadores, a taxa de contágio deve estar abaixo de 1, menos de uma nova infecção para cada contaminado, para que o retorno seja feito com segurança. E as escolas também devem adotar um protocolo rígido, a exemplo do que fez a maioria dos países europeus que reabriram as aulas presenciais com uso obrigatório de máscaras, testes e medição de temperatura corporal frequentes, salas mais arejadas e cantinas desativadas. São os novos tempos no setor educacional. Jornal da Rede Alesp. Algumas universidades estão voltando no modo online, né? A USP, por exemplo, as aulas começam essa semana, tudo online, o semestre inteiro online, previsão do semestre inteiro online nesse segundo semestre agora de 2020. Eu acho que para os alunos universitários... É mais fácil esse esquema online, né, Luciano? Mas quando a gente pensa nas crianças, aí é mais complicado, né? Como que a criança, ela mesma vai conduzir ali o computador, as aulas, de repente ela precisa de um suporte. E lembrando que os pais não são professores, né? Então, e muitas vezes precisam trabalhar, não podem dar esse suporte. Quer dizer, eu acho que para a criança acaba sendo mais complexa essa missão, né? É mais difícil. Para o adulto, por exemplo, essa semana eu tenho 3 dias de disciplina, uma disciplina rápida lá na ECA. E o dia inteiro, né? Começa de manhã e vai até 6 horas da tarde, quarta, quinta e sexta. Já mandaram o programa, já mandaram os textos que você tem que ler os textos antes, mesmo antes do primeiro dia de aula. Já tem atividade programada, atividade online, quer dizer, muitos lugares conseguiram já criar uma dinâmica, né, com o aprendizado desse primeiro semestre. Uma metodologia, vamos dizer assim. Mas você tem razão. Para a criança... faz muita falta esse contato, né? Essa socialização, é um aprendizado, né, entre as crianças. É muito saudável, né? Esse contato da criança com as outras crianças, o contato com o professor, quer dizer, para tirar uma dúvida, para interagir, quer dizer, é muito mais complicado mesmo esse ensino online. Vamos ver como que vai ficar aí, né? Vamos ver como nessa retomada. Pois tudo é adaptação nesse momento, né? Vamos ter que ver o que vai acontecer, se vai voltar mesmo em setembro, se vai voltar só o ano que vem, né? Alguns locais aí, acho que tem que ver se vai perder o ano letivo, né? Como é que vai ser? Vai ter que fazer 2 anos em um, por exemplo, em 2021. Acho que são hipóteses que estão sendo estudadas e precisam ser analisadas, porque vai ser um impacto grande até nessa retomada, quer dizer, as crianças estão há muito tempo dentro de casa, de repente ter que voltar e ter acesso a todo esse conteúdo, quer dizer, a criança ela vai precisar se ambientar, né? Não só em termos pedagógicos, mas até na interação no social. Tá aí 7 meses sem encontrar os coleguinhas, quer dizer, vai ser um impacto, o próprio ministro da Educação falou, né? Dos possíveis impactos até na vida emocional e social dessas crianças. Tudo isso precisa ser estudado, né, Luciano? Tudo precisa ser estudado. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Alexandre Slivnik. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Ele nos fala aí sobre o empreendedorismo no Brasil e nos Estados Unidos. Olá, Alexandre. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Olá, muito bom dia. É um prazer falar com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade. O prazer é nosso. Alexandre, a pergunta que fica, né? Dá para empreender em meio à crise? É momento de repensar a carreira? Já emendei aí outra pergunta. Crise é sinônimo de oportunidade, né? Aquela coisa que muita gente fala. Exato. É o que todo mundo fala, mas poucos fazem, né? Mas é verdade. Agora é o melhor momento para empreender, porque é o momento onde o dinheiro passa de mão. Porque as pessoas, obviamente, elas seguram um pouco o dinheiro, mas
elas começam a ver outras oportunidades de gastar em outras coisas. Então, vamos dar um exemplo. As pessoas que viajavam para o exterior agora não viajam mais, vão viajar internamente, ou pessoas que viajavam internamente agora vão gastar em outro tipo de entretenimento, outro tipo de lazer. Então, melhor época para você empreender agora, mas tem que ter cuidado. Por quê? Porque você precisa pensar muito bem, planejar muito bem e ter recurso, ou seja, caixa para investir. Se você não tem caixa, não é o melhor momento. Pois é, né? Muita gente foi pega de surpresa, né? O empresário brasileiro nem sempre tem o hábito aí de guardar dinheiro aí para uma crise, né? E essa crise ela veio muito rápido. E aí muita gente está quebrando exatamente por causa dessa falta de previsão aí, de preparação para um momento de imprevisibilidade, vamos dizer assim, né? E eu acho que isso vai mudar depois da pandemia, quer dizer, as pessoas vão ficar sempre com esse pé atrás, eu preciso guardar dinheiro para, se caso acontecer alguma emergência, algum imprevisto. Você acha que vai mudar a mentalidade do empresário em relação a essa questão de guardar dinheiro para um evento aí desconhecido, vamos dizer assim? Bom, ao meu ver, ou muda ou quebra. No seguinte sentido, se as empresas que sobreviveram a essa pandemia, depois de 5, 6 meses de crise, são empresas que tiveram caixa, obviamente que tinham caixa guardado, porque o caixa nada mais é do que o oxigênio de uma empresa. Sem caixa, a empresa não sobrevive. E, na minha opinião, o maior aprendizado das empresas e dos empresários nesse momento é que eles precisam guardar ao menos 20% da sua lucratividade num caixa, numa reserva com uma liquidez imediata. E, de novo, 20% não é investimento, vou deixar lá para fazer investimento futuro. Você precisa ter liquidez, ou seja, assim que você precisar desse dinheiro, você pode, no mesmo dia, sacar e gastar esse dinheiro nas suas despesas do dia a dia. Como uma aplicação, né? Como uma aplicação, né, Alexandre? Exatamente. Então, assim, você pode colocar numa aplicação que você tenha liquidez diária? Pode, mas não adianta você colocar esse dinheiro, que é dinheiro de emergência, numa aplicação que só vai poder retirar daqui 3 meses, por exemplo. Então, sim, é preciso ter liquidez. Então, muito importante para o empresário agora ter a cabeça no lugar, muito importante para o empresário agora pensar nos seus custos, colocar na ponta do lápis, sim, cada despesa, cada centavo que você gasta. Por quê? Daqui 3 meses, daqui 6 meses, a economia vai estar girando novamente, é o momento de investir, é o momento de contratar, é o momento de voar novamente. Eu tenho certeza que estaremos bem melhores daqui 6 meses. Vai lá. Com certeza. E, Alexandre, aqui no Brasil as pessoas têm buscado soluções, né, para sobreviver nesse momento. Desde quem já tinha um negócio, de repente a pessoa tinha uma loja, né, de rua, precisou então transferir o seu negócio para um e-commerce, né, uma loja aí online. Pessoas que tinham outras ocupações acabaram perdendo seus empregos, passaram então, de repente, até a cozinhar dentro de casa, né? Produtos alimentícios, aí, a fabricação de máscaras também. Muitas pessoas se lançaram aí nesse mercado. Isso aqui no Brasil. Quando a gente fala dos Estados Unidos, qual tem sido o caminho aí da população nesse momento? Porque os Estados Unidos também está passando por esse problema até em números mais elevados que o Brasil. E apesar da economia dos Estados Unidos ser muito forte... Está uma competição, né? Está uma competição acirrada, vamos dizer que a gente assim. não queria competir com nenhum país. Exatamente. Né? É uma competição ruim, né? Mas ao mesmo tempo é uma realidade. São os 2 países que mais estão sofrendo com essa pandemia. Exatamente, né? Mas quando a gente... vejo... Pois não, pode falar. Não, é que quando a gente compara, é difícil comparar o Brasil com os Estados Unidos quando a gente fala até da economia, né? A gente sabe que os Estados Unidos é uma potência que tem uma economia muito forte e ainda assim muitas pessoas estão desempregadas, quer dizer, muitas dificuldades estão sendo enfrentadas pelo país, quer dizer, quando a gente compara, né, um país com o outro, que apesar da globalização ainda a gente está falando de países com culturas diferentes, como tem sido o comportamento da sociedade em meio a essa crise?
Bom, é claro, comparar os dois países em termos de força econômica acaba sendo injusto, porque, claro, os Estados Unidos têm uma força maior e pode ajudar mais as empresas. Então, eles disponibilizaram, sim, muito caixa para que as empresas pudessem sobreviver. Então, nesse aspecto, para o empreendedor americano, acaba sendo mais fácil. Porém, contudo, todavia, o que eu vejo entre a diferença entre o empreendedor brasileiro e o empreendedor americano? Eu tenho empresa no Brasil e tenho empresa nos Estados Unidos. Conheço empresários aqui nos Estados Unidos e também muitos amigos empresários no Brasil. O brasileiro é muito mais criativo. O brasileiro é muito mais inovador. E isso, no momento de crise, é maravilhoso. Por quê? Porque quando você tem criatividade, quando você tem inovação, você consegue sair mais rapidamente do buraco, porque você começa a pensar em alternativas e executar alternativas que você não vinha pensando antes. O que acontece quando a gente fala em crise, né? Quando a gente não tem crise, nós vivemos numa zona de conforto. Tá tudo bem, tá tudo certo, então as coisas vão fluindo naturalmente. Quando vem uma crise, nós saímos da zona do conforto e aí fica aquela incerteza. E essa incerteza, para muitos brasileiros, gera inovação. A incerteza faz a pessoa sair da zona de conforto e buscar a zona do crescimento. Então, ao meu ver, muitas empresas americanas também quebraram. Muitas empresas americanas também vão quebrar, mas as empresas brasileiras, através da criatividade do brasileiro, através do empreendedorismo brasileiro, na minha opinião, vai sair muito mais rapidamente do que as empresas americanas. Até porque aqui nós vemos que a pandemia ela é muito mais grave, é algo muito mais forte, muito mais difícil de sair do que está acontecendo no Brasil. E, afinal de contas, né, para ser brasileiro nesse mundo tem que ser profissional, né? Já tem que nascer profissional, porque não é fácil ser brasileiro, né? Dentro da pandemia e fora da pandemia também, brasileiro... Por isso que seus desafios, por né, isso que nós Luciano? somos mais criativos, né? Assim, brasileiro tem que ser Tá sempre estudado... buscando pela estudado NASA, para o bem também, né? Tipo, mas ensinar tem que como... ser estudado. E olha, eu tenho falado com muitos americanos aqui, né? Porque eu tenho... o meu filho joga futebol aqui nos Estados Unidos e a gente compara muito as crianças que jogam futebol no Brasil e as crianças que jogam futebol nos Estados Unidos. Eu vou fazer um paralelo entre o futebol e o empreendedorismo. Por que o brasileiro joga muito bem futebol? Porque o brasileiro pega uma bola de meia numa rua de paralelepípedo e sai jogando em pequenos espaços, e ele tem que ter habilidade para sair desses espaços, driblar o paralelepípedo, pegar a bola de meia. Aqui as crianças americanas jogam num gramado maravilhoso, super cortado, com as melhores ferramentas, condições, as melhores né? bolas. E por que o brasileiro é melhor do que o americano? Porque desde criança ele é obrigado a sair dessa crise, entre aspas, de não ter os melhores recursos para ser bom naquilo. E eu vejo que dentro das empresas é a mesma coisa. Nós não temos os melhores recursos financeiros, não, mas nós temos as melhores pessoas, os melhores talentos humanos. Eu acho até que tem muitas coisas parecidas, assim, né? Muita gente fala que Estados Unidos é um país de primeiro mundo, mas também tem muitas coisas parecidas com as nossas. Assim. Tem dificuldade, tem bairros que é mais difícil você chegar, tem pobreza, tem a violência também é muito alta. Né? Uhum. Então, assim, muitas coisas dá para a gente comparar, né? Eu queria que você falasse um pouco mais assim, de como as diferenças do empreendedorismo aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, essa questão da empresa de garagem é muito mais fácil abrir uma empresa, né, do que aqui no Brasil, apesar de aqui isso já está melhorando, né? Já existem várias iniciativas, até aqui pelo governo do Estado de São Paulo, inclusive. Eu queria que você falasse dessas diferenças aí e das dificuldades aí para empresários brasileiros e americanos. Bom, o que eu vejo, né? Principalmente se a gente falar em relações trabalhistas aqui, diferentemente do Brasil, o que eu acho bom e ruim, tá? Eu não vou comparar e falando que um é melhor do que o outro, mas são duas realidades diferentes. E principalmente quando a gente fala em relação trabalhista, porque aqui, por exemplo, o colaborador, o funcionário, ele tem direitos, sim, mas não tem tantos direitos como tem no Brasil. Então, não existe, por exemplo, um aviso prévio, não existe, por exemplo, um fundo de garantia. Então, tem outras... Não que eu não goste ou goste disso, eu estou só dizendo que para o empreendedor que tem lá um negócio de garagem, quer expandir o seu negócio, ele começa a contratar, se começou a dar errado, ele começa
a descontratar, ele manda embora. Então, aqui acaba sendo muito mais fácil essa relação pro empreendedor. Só que, é claro, os Estados Unidos chegou nesse modelo onde eles tinham, né, até então, antes da pandemia, praticamente um pleno emprego. Então, o colaborador sai de uma empresa, no dia seguinte ele já tem emprego na outra empresa. Então, não é um modelo que eu recomendo para o Brasil, mas essa é uma grande diferença. Já no Brasil, ao meu ver, tem mudado muito, principalmente em São Paulo. Quando eu abri minha empresa há 20 e tantos anos atrás, a minha primeira empresa, demorou alguns dias para eu ter o meu CNPJ, para eu começar a operar, para eu poder emitir nota fiscal e tudo mais. Aqui nos Estados Unidos, em 2 horas, eu tenho a minha empresa pronta, a minha empresa já para operar. Então, de uma certa forma, essa agilidade que os Estados Unidos têm hoje, eu acho que a gente tem conquistado nos últimos anos aí no Brasil. E eu espero muito que nos próximos anos nós tenhamos mais agilidade no Brasil, e São Paulo é um grande exemplo disso nesses últimos anos, e que nós tenhamos, sim, talvez um pleno emprego em breve no Brasil, que nós possamos ter uma flexibilização maior nas relações trabalhistas. Para mim, são as duas realidades diferentes que acho que elas podem ser, na minha opinião, se unir essas duas realidades, americanas e brasileiras, seríamos a maior potência do mundo. Sem dúvida. E Alexandre, muita gente precisou migrar para o home office, né? Inclusive aqui na Assembleia Legislativa, as atividades parlamentares acontecem aí no ambiente virtual e as coisas têm, inclusive, caminhado muito bem. Muita gente até especula-se, né, na verdade, que muitas empresas, inclusive, vão permanecer no home office aí no pós-pandemia, porque a coisa caminhou muito bem. E várias empresas já decidiram que só vão sair do home office, empresas grandes, muitas empresas grandes, só vão sair do home office, Kate, em 2021. Ou seja, depois da vacina. Vamos ver se a gente vai ter uma vacina. E muitas falaram, saiu uma pesquisa semana passada que 65% das empresas vão continuar com ações que eles implementaram nessa pandemia. Com certeza, porque muita coisa deu muito certo, na verdade, né, Alexandre? Exatamente, porque eles viram que funciona, porque você reduz o custo. Eu vou dar um exemplo de um grande empresário brasileiro que eu conversei a semana passada. A empresa dele é de tecnologia, ele tem, se eu não me engano, 1.500 funcionários e todos estão em home office. E sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim, Alexandre, muitas empresas estão deixando de pagar o vale transporte. A gente está pagando vale transporte, que agora a gente chama de vale internet. Eu falei, como assim, Arthur? O nome dele é Arthur. Bacana, eu gostei. Bom, as pessoas se deslocavam de casa até o trabalho pelo ônibus, pelo táxi, pelo Uber, pelo carro, pela gasolina. Agora elas se deslocam de casa até o trabalho pela internet. Então a gente gasta e investe o mesmo que a gente investia no vale transporte em vale internet. E aí ele falou para mim, você quer saber? Nós aumentamos em 20% a nossa produtividade e lucratividade no momento da pandemia. Sabe por quê? Falei, como assim? Nós entregamos a nossa planta, né, o nosso escritório físico, e nós estamos combinando encontros em pequenos grupos, não os 1.500, mas os times menores de 5, 10, 15 pessoas. Então, um dia, por exemplo, é o dia que a gente vai passar no Ibirapuera fazendo reunião. Aí, outro dia, a gente vai alugar uma casa no Airbnb na praia, então a gente vai passar lá 3 dias na praia. Então, eles começam a ter novas realidades que a produtividade das pessoas aumenta. E isso é uma realidade. O home office já era experimentado antes da pandemia. Muitas empresas faziam isso, que executivos, líderes, passavam um dia da semana em casa e os outros dias no escritório. O que a pandemia fez foi acelerar o processo da aceitação do home office. A gente vê que 65% das empresas vão continuar com essa ideia pós-pandemia, mesmo depois da vacina. Eu já quero o meu vale internet. Então, ao invés de vale transporte, eu quero vale internet. Né? Acho uma boa, né? Gostei desse. É uma boa. E a viagem também é bacana. Nisso, né? Eu acho que fazer uma reunião ali da praia seria interessante também, né, Luciano? Vamos mudar para a praia? Porque aquilo te inspira, né? O ambiente te inspira, né? A natureza. A gente está brincando, mas são ótimas. Nós estamos brincando aqui com essa história. Mas são iniciativas ótimas. Ótimas iniciativas, né? E olha que bacana, e ainda assim, ótimas iniciativas e com um custo menor do que manter um escritório para 1.500 pessoas funcionando, né? Com toda a estrutura, aluguel e tudo mais. Então, assim, imagina só que uma vez por mês, a equipe passa 2 dias, 3 dias na praia. No mês seguinte, 2, 3 dias na montanha. E aí, a cada mês, tem 2, 3 dias em algum lugar. E aí, de novo, o empreendedor poderia pensar assim, eu vou economizar e colocar no meu bolso o dinheiro do Vale Transporte.
Mas espera lá, o nosso colaborador está tendo outros custos para fazer o trabalho em casa. Então, por que não melhorar a qualidade de vida do nosso colaborador e investindo o mesmo dinheiro que eu investia no Vale Transporte, no Vale Internet? Porque, se você pensar bem, é realmente a forma que o nosso colaborador está chegando no trabalho. E quanto melhor a internet, mais produtivo ele vai ser. Pois é, inclusive nós aqui da Rede Alesp, nós trabalhamos de casa, né? No começo da pandemia, eu chamei o pessoal da operadora, senti a necessidade de aumentar a velocidade lá de casa. E aí expliquei para eles, olha, eu trabalho com transmissão ao vivo, às vezes de casa e tal. E aí eles deram um super atendimento, né? Me ensinaram várias coisas, inclusive com o meu computador. Várias técnicas, né? Para facilitar o trabalho. E foi ótimo, foi maravilhoso. É um momento que a gente precisa buscar os recursos mesmo para realmente facilitar o nosso trabalho. Então, saber que de uma situação tão difícil, complicada que nós estamos vivendo, soluções tão criativas e rentáveis, né? Porque essa é uma palavra importante. Num momento como esse, é bastante importante. Todo mundo precisa de rentabilidade para sobreviver, Exatamente, né? Principalmente nesse momento de crise. A empresa não adianta parar. Então, e a gente começa a pensar assim, ao meu ver, eu trabalho com gestão de pessoas já há mais de 20 anos, e o negócio dos negócios são as pessoas. Então, não adianta nada uma empresa de tecnologia precisa de pessoas. É claro que precisa de uma boa internet, precisa de um bom computador, mas a empresa só vai para frente se tiver as melhores pessoas. Então, ainda assim, investir em gente é o melhor investimento para você ter mais lucratividade e fazer com que a sua empresa tenha sucesso. Pois é, esse investimento em pessoas, porque o profissional é satisfeito, se é um bom profissional, amanhã ele vai procurar um outro trabalho, uma outra questão, né? E aí a empresa acaba perdendo aquele talento. Reter os talentos, né? Segurar os talentos é algo também extremamente importante aí, dentro e fora da crise. Eu queria te fazer uma pergunta. Algumas empresas no Brasil estão fazendo processos seletivos via internet. Como é que está acontecendo a contratação aí nos Estados Unidos, né? Candidatos brasileiros podem ter chance em processos seletivos americanos, por exemplo? Pode. Aqui já era normal antes da pandemia, muitos processos seletivos começavam pela internet, né? Depois você até ia para uma entrevista presencial, dependendo do cargo e da posição, mas é muito normal hoje em dia as pessoas fazerem entrevistas via Zoom, por exemplo. Então, o que eu vejo para brasileiros aqui nos Estados Unidos? Tem muito trabalho? Antes da pandemia tinha muito mais do que agora. Agora tem muitos americanos também ainda desempregados, então o mercado de trabalho não está tão bom aqui como estava há 5, 6 meses atrás. Só que para o brasileiro mais difícil, claro, é a questão do visto, a questão da legalização em si do trabalho, da autorização de trabalho. Mas uma vez que você consegue uma autorização de trabalho, o mercado de trabalho aqui é um mercado super competitivo a ponto de você ter, se você quiser sair hoje de uma empresa, provavelmente em 1, 2 semanas, você já consegue emprego em alguma outra. Então, de novo, mesmo no momento da pandemia, aqui nos Estados Unidos acaba tendo uma flexibilidade maior do que o Brasil, então essa relação entre empregador e empregado acaba sendo mais flexível, então eu consigo sair de um lugar para o outro. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda confio e acredito muito no Brasil. Tanto é que os meus funcionários ficam no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu tenho uma empresa, mas eu cuido dessa empresa, gerencio essa empresa, tenho funcionários terceirizados, mas no Brasil é onde eu tenho os meus funcionários que são o coração da minha empresa. Então, eu particularmente tenho um carinho gigante pelo Brasil e confio. E sei que o Brasil não é o país do futuro. O Brasil é o país do presente. Basta a gente acreditar, nós, empreendedores brasileiros, acreditarmos que nós somos o motor dessa nação maravilhosa chamada Brasil. Eu vejo você numa atitude muito bacana, porque muita gente... Eu morei aí, morei nos Estados Unidos, morei em Nova York, já há muitos anos atrás, morei na Espanha também. Eu vejo muitos brasileiros saindo, Kate, do Brasil e incorporando muitas vezes o discurso que as pessoas lá de fora têm em relação a nós, de que o Brasil é um país pobre, de que não, a situação é subdesenvolvida, e não é. Nós somos uma potência, nós temos várias coisas bacanas, né? Riqueza, acho que caiu a ligação aí, não é isso? Eu estou ouvindo bem. Tá aí, tá bom. Muita gente... Por exemplo, vai para a Europa, aí lá, o Brasil é pobre. Não, o Brasil não é. Eu lembro que quando eu morei, você também morou na Espanha, né? Eu morei em Barcelona, você morou em Madrid. E aí, eu não deixava falar mal do Brasil. Por quê? Eu lembro dos europeus se orgulhando de produzir a asa do avião.
né? De produzir um país produzia a asa do avião, outro produzia a cabine do avião. Nós aqui produzimos o avião inteiro, né? Falava assim para eles. É importante E tirar orgulho, um pouco né? esses mitos, né, da cabeça de quem está fora do Brasil. Exatamente, porque às vezes existe uma visão um pouco distorcida, um pouco distante do que o Brasil já foi. Quer dizer, e do que realmente o Brasil é, já né? se desenvolveu muito, quer dizer, as coisas mudaram muito para aquela visão antiga, né? Eu acho que cabe a nós, realmente. É bacana isso que você comenta Eu já vi isso aqui no Jornal da Rede Alesp, gente de fora falando, mas o Brasil é pobre. Não, peraí, né? O Brasil não é pobre. Né? E o Brasil é, na minha opinião, é um dos países mais... Eu sou europeu também, eu tenho cidadania europeia e tive a oportunidade de trabalhar e de conviver com muitos amigos europeus. Eu acho que, assim, muitos que falam que o Brasil é pobre, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, não conhecem o Brasil de fato. Verdade, e até brasileiros. Exatamente, eu acho que é falta de conhecimento mesmo, Alexandre. Isso que você pontua é importante. Porque o Brasil é tão gigante, não só a questão da terra em si, mas empresas das maiores do mundo estão no Brasil. Inclusive empresas americanas que ver no Brasil uma grande potência de mercado. Eu tenho amigos, não posso falar amigos porque eu não gosto muito de conviver com pessoas que pensam assim, mas eu vou dar um exemplo. Brasileiros que saíram do Brasil há 10 anos e falam assim, eu nunca mais ponho o pé no Brasil. Eu não quero nem ouvir falar do Brasil, eu não vejo noticiários do Brasil. Eu tenho dó dessas pessoas, porque assim, eu tenho orgulho do Brasil. Eu viajo para o Brasil antes da pandemia, eu viajava uma vez por semana ou 2, 3 vezes por mês para dar palestras, para poder incentivar o brasileiro, para eles entenderem que nós sim somos um país maravilhoso. Não há no mundo nenhum país como o nosso, que não tem furacão, que não tem guerra, que não tem terremoto, que tem uma natureza maravilhosa. Fora a personalidade do brasileiro, né? Cimento, a árvore sai. A personalidade do brasileiro, né, Alexandre? Um povo muito acolhedor, muito feliz. O brasileiro, ele tem uma autoestima baixa. Ele precisa viajar para fora para ele dar valor e ter orgulho do que ele tem aí no Brasil. É verdade. Então, inclusive, o empreendedor tem que ter orgulho daquilo que a gente tem, esse país maravilhoso, que eu sinto falta. Eu trabalho aqui nos bastidores da Disney. Então, eu estou aqui, amo os Estados Unidos, amo. Vim para cá por qualidade de vida, eu tenho 2 filhos pequenos, sim, mas eu tenho aqui um trabalho junto com a Disney, por isso que eu moro em Orlando. Mas eu continuo acreditando e voltando para o Brasil todos os meses, porque é o país que eu nasci, é o país que eu mais amo no mundo, onde minha família mora, e nós brasileiros precisamos ter orgulho disso, ao meu ver. Tá certo. Só quem morou fora valoriza, não só quem morou fora, quem mora aqui dentro também valoriza muito, né? Eu queria agradecer o Alexandre Slivnik pelo depoimento aí, pelas dicas aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pelas suas informações e parabéns aí pela atitude. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Vamos em frente, acreditando que eu tenho certeza absoluta. Nós sairemos mais fortes lá na frente. Obrigado mais uma vez. Obrigado Até a você. Próxima. Bem, pessoal, segundo um levantamento aí feito pelo Quartz Brasil, né, que é um dos países... Segundo um levantamento feito pelo Quartz, o Brasil é um dos países que mais tem doses de vacina reservadas contra a Covid-19. Até o momento são 220 milhões de doses, sendo 120 milhões da chinesa Sinovac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o Estado de São Paulo, e mais 100 milhões da Universidade de Oxford. Isso mesmo. E o país com o maior número de doses reservadas é os Estados Unidos, com 1 bilhão. Outro país que vai receber 1 bilhão de doses é a Índia. A diferença é que o acordo firmado no país obriga a empresa indiana a distribuir a vacina para os locais mais pobres primeiro. Já a União Europeia tem 500 mil de doses reservadas, boa parte delas com a Sanofi, que já está na fase 3 de testes. Outros países como a Alemanha, França, Holanda e Itália têm um acordo aí com a AstraZeneca, onde já tem mais de 400 milhões de doses reservadas. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Ivan Marinho. Ele é médico infectologista e nos fala aí sobre a Covid-19 em idosos. Olá, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Doutor, idosos são os mais vulneráveis ao novo coronavírus? E a recuperação também costuma ser mais lenta? Sim. Esse vírus tem uma característica de pegar determinados grupos de risco, como os hipertensos, os diabéticos e os idosos.
e seguramente ele tem um poder de transmissão entre os pacientes idosos muito elevado e com uma alta taxa de comorbidade, ou seja, de gravidade de doença. Consequentemente, são esses pacientes que têm o maior risco de morrer e de ter doença grave, de ter doença mais arrastada, de necessidade de ventilação mecânica, são os pacientes que acarretam o maior trabalho à rede de saúde. É possível diminuir o risco de infecção, da Covid-19 no idoso, né? Tem alguma alternativa aí? Aumentar o sistema imunológico, por exemplo? Não, a mais significativa hoje são as medidas não farmacológicas. Ainda é o isolamento, é o distanciamento social, é a proteção desses pacientes considerados de grupo de altíssimo risco. Então, quanto menos ter contato, se aglomerar ou ter contato com alguém que possa ter o risco de levar o vírus até eles, ainda é a melhor solução. Muita gente se pergunta, né, em casa, né, qual que é a diferença entre uma gripe, um resfriado e a Covid-19, né? E como identificar isso no idoso? Isso é bastante difícil nesse momento de pandemia. A gente tem os sintomas da Covid, são muito parecidos com outras viroses que frequentemente são sazonais e ocorrem muito nesse período. Chama atenção para a Covid, além dos sintomas gerais de febre, dor de cabeça, dor muscular, coriza, tosse, a perda do apetite e perda do olfato, perda do paladar e perda do olfato. Esses são sintomas muito incomuns nas outras viroses. Então, isso é um sinal de alerta importante. Mas, em períodos de pandemia, qualquer sintomas de síndrome respiratória deve-se ter a cautela e procurar assistência médica para tentar diagnosticar, isolar e tratar precocemente esses doentes. Certo. E, doutor, nesse tempo de pandemia, não só os idosos, mas as pessoas em geral, né? Até crianças, adultos, jovens, enfim, estão o tempo todo com o celular nas mãos, né? Ou no computador. Quer dizer, esses são aparelhos que também precisam ser higienizados com frequência, que também podem ser aí a fonte, né, de contaminação num momento como esse? Com certeza. Toque em qualquer superfície, precisa ter bastante cuidado. É necessário saber que a transmissão do vírus não é só por via respiratória, é também pelo toque. Então, a mão é extremamente importante como um veículo de transmissão desse vírus de determinadas superfícies contaminadas para as mucosas do nariz, boca ou olhos. Então, toda vez que se tocar em um aparelho ou uma superfície que possa estar contaminada, é muito importante a higienização adequada das mãos e também procurar sempre higienizar essas superfícies antes do toque. Com certeza. E doutor, quais cuidados de higiene, né, que devo ter aí com um familiar idoso? Deve-se reforçar bastante as medidas de higiene. Por exemplo, usar álcool gel para descontaminar superfícies, evitar lavar as mãos com muita frequência, orientar, serve para todos, também para o idoso, evitar os toques em regiões de mucosa com mãos que não estão adequadamente higienizadas, usar a máscara sempre, manter uma distância de pelo menos 1,5 m, 2 metros dos seus companheiros, evitar o trânsito ou bastante movimentação de pessoas na casa onde residem esses idosos, né? E esse é fundamentalmente as medidas que a gente tem, chamadas hoje medidas não farmacológicas e que se mostram efetivas. Que mais cuidados é preciso ter nesse momento? Quais são outras recomendações que o senhor pode passar aí para a população idosa e para as famílias também? Principalmente, se alimentar bem, cuidar, dormir bem, essas coisas ajudam também a recuperar. Mas, fundamentalmente, são as medidas de higiene, de isolamento que são de extrema importância. Higienizar as mãos com frequência, evitar o toque em região de mucosas, evitar a mobilização ao mínimo necessário. Não se deve ficar
mobilizando o idoso para a rua, para locais de aglomerações, se isso não for extremamente necessário. A gente sabe que o aumento do número de casos é totalmente relacionado com essa mobilidade de pessoas. A gente está vendo aumentar agora o número dos casos dos pacientes de média idade, de jovem, por conta da movimentação, e também no relaxamento das medidas de contenção, aumenta os casos em idosos, que começam a se movimentar um pouco mais, começam a se relaxar as medidas de prevenção, e acaba visitando com mais frequência esses idosos, e isso ocorre um risco maior deles adquirirem a doença, de alguém levar para dentro da casa deles o vírus corona. Tem mais alguma pergunta, Kate? Acho que foram essas, né, Luciano? Doutor, tem um outro aspecto, na verdade, que a gente pontuou aqui bastante coisas importantes, né? Principalmente aí ligado ao idoso. Existem outros aspectos, outro ponto que o senhor aí, como médico, infectologista, gostaria de transmitir para o nosso telespectador? Quer dizer, é importante a gente reforçar, né, doutor, que o coronavírus ainda está aí, né? Parece que muita gente acha que com essa flexibilização a coisa mudou, mas o vírus ainda existe. Quer dizer, é importante que as pessoas continuem com essa consciência, né, doutor? E continuem respeitando as medidas de isolamento aí dentro desse contexto de flexibilização. Isso é muito importante, não podemos abrir a guarda. Ele é um vírus de alta letalidade, é um vírus de alta transmissibilidade, e a gente é uma coisa que eu tenho um certo temor, que com o passar do tempo as coisas vão se prolongando e as coisas vão se relaxando, vai perdendo menos espaço, tanto na mídia como nas conversas diárias, e a gente vai meio que acostumando com a doença. Isso não pode acontecer porque é um vírus que é bastante letal. Eu não tenho a vontade nem desejo que essa doença seja semelhante à sífilis, à tuberculose, que matam muitas pessoas e as pessoas não se falam mais disso e acham que não é tão importante. Agora, no momento, é muito importante a gente tomar todas as medidas de precaução possível e também evitar exageros, como kits de prevenção, sem nenhum fundamento ainda cientificamente comprovado. Acho que é uma coisa para se repensar. Não é hora de tomar medicações sem as devidas convicções da ciência. Isso pode acarretar alguns efeitos colaterais sem efeitos benéficos esperados. Tá certo, muito obrigado, doutor Ivan Marinho. Falou aí sobre cuidados com idosos aí, né, para evitar o contágio da Covid-19. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço, sempre eu dispor. Tchau, tchau. Até a próxima, doutor. Bem, pessoal, pagamentos vão mudar radicalmente ainda neste semestre no Brasil com a chegada ao mercado do Pix, né, e do Facebook Pay. O Pix será implementado por todas as casas bancárias que têm mais de 500 mil contas. Uma ordem de pagamento que dispensa cartão ou dinheiro. Chega instantaneamente à conta de quem recebe pelo Pix. Deve acabar, inclusive, com o TED. O TED é complicado, né? Você tem lá o horário, não pode fazer fim de semana. Acho que pelo Pix... É mais limitado, né, o Pix TED? vai O Pix poder parece fazer... que amplia tudo isso. Facilita muito a nossa vida. Pode fazer em vários horários. Pelo Facebook Pay será possível fazer pagamentos e transferências direto via WhatsApp. De fazer a feira no cotidiano, há uma compra online, o uso do dinheiro deve diminuir muito. Nos próximos meses, o Mercado Livre vai integrar o sistema PayPal de pagamentos ao serviço. A companhia já tem seu próprio sistema de pagamento online, o Mercado Pago. Pois é, praticidade, mas é preciso ficar atento, né? A gente vai ter mais facilidade para pagamento. Eu, por exemplo, já não ando com dinheiro, mas tem que ficar atento às fraudes também, né? As fraudes. Isso é um aspecto importante. Às vezes a gente não anda com dinheiro com medo de... Exatamente. De acontecer alguma coisa, mas, por outro lado, a gente também não pode se descuidar e achar que está tudo certo aí nos ambientes eletrônicos, né, Luciano? Pois é, isso aí. Bem, pessoal, as vendas de livros no Brasil aumentaram 4,44% em valor e 0,64% em volume em junho, de acordo com uma pesquisa da Nielsen divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros.
A receita do setor foi de 117,08 milhões de reais no mês, com 2,95 milhões de exemplares vendidos ante 112,11 milhões de reais de receita e comercialização de 2,93 milhões de exemplares no mesmo período do ano passado. A retomada reflete a reabertura de lojas físicas e a consolidação do comércio digital de livros em meio à pandemia da Covid-19. Segundo a Nielsen, trata-se do terceiro mês consecutivo de recuperação do setor no Brasil. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Mercedes da Silva Nunes. Ela é advogada, especialista em direito médico e ela nos fala aí sobre as vacinas para a Covid-19. Primeiro, eu queria saber, bom dia, boa tarde, né? Já são 12h11. Primeiro, eu queria saber se eu falei o seu nome certo. Doutora Mercedes. Doutora Mercedes, né? Sim, Mercedes. Ah, tá bom. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda aí ao Jornal da Rede Alesp, né? A gente sabe que é um momento singular aí, né, na vida de todo mundo passando pelo mesmo problema. E como é que fica o direito médico nessa hora? Né? O que pode ser judicializado ou não? A justiça está funcionando de forma normal? É possível, se caso tiver alguma demanda jurídica, fazer isso pela internet? O que é possível fazer nesse momento e como lidar com essa questão do direito médico? Bom, primeiramente, boa tarde para vocês. Obrigada pelo convite. A justiça está funcionando normalmente. Os processos hoje já são todos por meio eletrônico, não há nenhum impedimento. E a gente já tem aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo a possibilidade do retorno às atividades presenciais agora para o mês de agosto. Mas não há nenhum impedimento, o tribunal funciona normalmente, qualquer que seja o problema que a pessoa precise com urgência de uma resposta do judiciário, o judiciário está aí para atender a todos. Nós tivemos essa possibilidade de trabalho remoto, mas as nossas atividades em nenhum momento foram interrompidas. Todo mundo continua trabalhando normalmente, trabalhando até muito mais, porque trabalhar à distância você trabalha mais. Sem dúvida. E, doutora, me fala uma coisa, está todo mundo com a expectativa para o desenvolvimento da vacina, né? Quer dizer, é um assunto do momento e já temos aí alguns grandes avanços nesse sentido. A senhora pode explicar para a gente como que é o processo de distribuição de uma vacina após ela ser aprovada? O que nós temos, o governo federal tem, por meio do Ministério da Saúde, já tem um programa bastante positivo e afirmado, que é o Programa Nacional de Imunização. O Brasil tem uma tradição extraordinária e é reconhecido, inclusive, por outros países, internacionalmente, é um programa bastante respeitado. Então, a distribuição da vacina vai se dar por meio da rede pública de saúde, então vai ser por meio do SUS, e se estende para todo o país. É claro que nós não temos, num primeiro momento, uma quantidade de vacina suficiente para atender toda a população brasileira, mas as vacinas, quando começarem a ser distribuídas, vão ser distribuídas, inclusive, para grupos com prioridade, que são, em primeiro lugar, os profissionais da saúde, então médicos, enfermeiros, principalmente os intensivistas, que estão lidando mais diretamente com a questão do coronavírus, e depois a população que apresenta, de algum modo, alguma vulnerabilidade, tem uma possibilidade maior de ser infectada pelo vírus, que são os idosos, prisioneiros, pessoas com comorbidades, que são os grupos que têm maior fragilidade e que também está muito mais exposto, do ponto de vista imunológico, a essa contaminação. Então, é um programa que se estende nacionalmente, distribuído pelo Ministério da Saúde, por meio da rede pública de saúde. Doutora, quais são as principais demandas jurídicas nesse momento de pandemia? Agora, na judicialização, que você diz, saúde, ou em relação à vacina? Em relação à judicialização na área de saúde.
a judicialização na área de saúde, nós tivemos muita demanda por questão de leito, muita questão por medicamento, essa questão da distribuição de medicamento e fornecimento de medicamentos não foi interrompida, a questão dos planos de saúde continuam ainda bastante fortes, porque os planos, conforme o tipo de plano, você tem ou não tem um atendimento melhor ou mais de uma assistência mais ampla à saúde, isso continua também bastante forte. Questão de saber se a pessoa ficou inadimplente ou não ficou inadimplente, se ela continua assistida pelo plano de saúde, se ela tem ou não, em situações de emergência, que ser atendida. Então, as demandas como um todo do setor da saúde continuam basicamente iguais. Elas foram um pouco agravadas nesse período agora de Covid, exatamente porque foi um período de bastante, e é ainda um período de bastante incerteza para as pessoas, para toda a população em geral. Mas nós não tivemos uma interrupção, lamentavelmente não tivemos uma interrupção na questão das demandas de saúde, e o judiciário tem respondido a isso com bastante brevidade até. Sem dúvida. E, doutora, voltando um pouco na questão da distribuição, né, da vacina, o que a legislação internacional fala na questão de distribuição de doses? Para a gente entender um pouco. O que nós temos em termos de legislação internacional são acordos fechados por diversos países na questão da garantia dos privilégios do inventor, na proteção da propriedade industrial. Nós não temos uma legislação que diz que determinado país tem que ter prioridade no recebimento em detrimento de outros. Não, até porque não existe uma legislação internacional dispondo sobre isso, que o Brasil se antecipou e fechou alguns tratados, alguns contratos de transferência de tecnologia, tanto por parte do governo federal quanto por parte do governo do estado de São Paulo, com farmacêuticas diferentes, mas para garantir que, se essas vacinas produzirem um resultado positivo, a população brasileira esteja prioritariamente organizada para receber essas doses o mais rápido possível. O que nós temos aí é uma legislação que foi baixada, uma resolução que foi baixada pela Organização Mundial da Saúde, autorizando ou validando as quebras de patente, no caso de um abuso de preço no comércio, autorizando que os países que tiverem interesse em fazer isso ou necessitarem fazer isso, podem quebrar essas patentes. A quebra de patente recebe juridicamente o nome de licenciamento compulsório, que é uma autorização para o país fabricar internamente a sua vacina, mesmo não respeitando os privilégios do inventor. É como se o direito dos privilégios da invenção ficassem suspensos durante o prazo que se der a pandemia, que ela estiver valendo. Mas se a vacina que o Brasil está apostando for uma vacina que apresente os resultados positivos, no sentido de neutralizar o vírus, o do coronavírus, aí nós estamos com uma vantagem muito grande, tanto do ponto de vista social, porque nós vamos ter esse acesso às doses mais rapidamente, quanto do ponto de vista econômico, porque o Brasil também vai passar a ser produtor dessas vacinas e vai poder comercializar isso para os países aqui da América Latina. Sem dúvida. E, doutora, me fala uma coisa. A senhora acha que nos países mais pobres, né, corre-se aí o risco desses países não conseguirem o número suficiente de doses para vacinar toda a população? Foi pensando nisso, no caráter humanitário dessa vacina, que a Organização Mundial da Saúde baixou essa resolução. 194 países aderiram a essa resolução de quebra de patentes, mas os Estados Unidos não aderiu. Então, quando os Estados Unidos não entram numa demanda como essa, por exemplo, parece que há um certo enfraquecimento da vontade de outros países de quebrarem também a patente para ter acesso a isso. Se o país não tiver situação econômica que lhe permita comprar essas vacinas em dose suficiente para imunizar a sua população, ele tem essa alternativa de quebra da patente, mas dependendo do país, talvez ele não tenha isso
estrutura de laboratório ou tecnologia suficiente para produzir as vacinas necessárias. E aí, ou ele vai ser socorrido até pela própria Organização Mundial da Saúde, ou de fato a população vai ficar pelo menos parcialmente não imunizada, o que é um risco para todo mundo, porque nós vivemos uma economia globalizada, todo mundo viaja para tudo quanto é lugar, então, se algum país ficar fora dessa possibilidade de imunização, nós não temos certeza de que, de fato, o vírus vai ser mundialmente combatido. Sim, e doutora, nesse momento de pandemia, a senhora acha que pode haver alguma mudança nessa questão da distribuição pelo contexto mesmo, atípico que nós estamos vivendo? Eu acredito que sim, porque o laboratório AstraZeneca, por exemplo, já disse em mais de uma oportunidade que ele vai comercializar essa vacina pelo preço de custo. Se isso acontecer, o preço da dose vai ser um preço acessível, mesmo para os países de economia mais fragilizada. Diferentemente da Pfizer, que disse que se a vacina que ela está desenvolvendo for, de fato, a vacina que encontre uma resposta positiva em relação à neutralização do vírus, ela vai comercializar isso no valor que lhe permita o retorno do investimento feito. Todo mundo sabe que o desenvolvimento de qualquer droga envolve milhões e bilhões, às vezes, de dólares. O que nós temos de argumentação é que o governo dos Estados Unidos, só na Pfizer, colocou aproximadamente 2 bilhões de dólares para ajudar rapidamente no desenvolvimento dessa vacina. Então, é provável que, até por reforço da Organização Mundial de Saúde, a gente tem uma pressão internacional bastante forte para fazer com que o valor desta dose seja um valor acessível a todos os países. Falando de investimento, né? O Brasil vai ter um investimento forte, pesado na compra dessas vacinas, nos acordos, mas inclui aí duas delas transferências de tecnologia. A senhora falou da questão de vender para outros países da América do Sul, América Latina. Esse investimento brasileiro ele pode se pagar na venda para esses outros países? Vamos torcer para que isso aconteça, porque representaria uma entrada significativa de dólares em moeda forte para o Brasil, para ajudar ou pelo menos para recuperar, se não totalmente, parcialmente. O que nós temos é um investimento de aproximadamente 600 milhões de reais no laboratório Biomanguinhos para atualização da tecnologia, para receber essa plataforma agora, que é uma plataforma que vai servir inclusive para fabricação de outros medicamentos. E temos um valor de aproximadamente 1 milhão, acho que quase 2 bilhões de reais na compra dessa vacina inglesa diretamente com o laboratório AstraZeneca. Então, nós temos um investimento bastante significativo do governo federal. Eu não sei te dizer quais foram os valores já despendidos pelo governo do estado de São Paulo, eu tenho visto mais a questão da divulgação dos valores do governo federal. Então, nós temos um valor bastante elevado que deve se recuperar, porque internamente a campanha e o Programa Nacional de Imunização são programas gratuitos. Então, não é por meio da vacinação da população brasileira que esse investimento vai se recuperar. A nossa única possibilidade é, de fato, a comercialização da vacina para outros países. Certo. E, doutora, para a gente encerrar a nossa entrevista, tem uma pergunta que, inclusive, pessoalmente, eu tenho bastante curiosidade de saber sobre as patentes, né? O que diz, então, a legislação internacional quanto aos direitos, né, de propriedade industrial e, inclusive, em relação aos privilégios aí do idealizador desse imunizante. Como eu te falei, nós temos uma legislação internacional e o Brasil é signatário desses acordos, respeitando os privilégios, a propriedade industrial, a propriedade intelectual. Pensando neste caráter humanitário, a Organização Mundial da Saúde baixou essa resolução autorizando os países a quebrarem essa patente, eventualmente do laboratório, se a vacina estiver sendo comercializada com um abuso de preço.
Então, foram 194 países que aderiram a essa resolução e pode acontecer a quebra de patente até por um país que não tenha condição de comprar, porque o valor vai ser bastante vultoso. Eu espero que entre as vacinas que nós temos aqui em fase de testes no Brasil, que uma dessas, e parece que a vacina inglesa tenha apresentado resultados mais promissores, que essa realmente consiga neutralizar o coronavírus, a atuação do coronavírus, porque aí nós já temos garantido a produção interna, que vai atender toda a população brasileira, ainda que em etapas, e temos a possibilidade depois de comercializar isso. Não acredito que o Brasil, embora possa, supondo que a vacina não seja nenhuma dessas duas que já estão em fase de testes aqui, que seja um terceiro. Nós temos um histórico, no governo Lula foi necessário quebrar a patente de um medicamento que integra o coquetel para a população que era soropositiva infectada com o vírus HIV. Então, isso já aconteceu anteriormente no país, pode se repetir, e aí as consequências são realmente um pouco mais difíceis, porque nenhum país vê com bons olhos a quebra de patentes. Tá certo, muito obrigado, doutora Mestres da Silva Nunes, advogada e especialista em direito médico. Muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço vocês pelo convite, um bom trabalho para todos nós. Até a próxima, doutora. Tá certo. Temos entrevista agora no Jornal da Rede Alesp. Tá. Então, a Faculdade de Medicina, a veterinária do campus de Araçatuba, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, oficializou por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a Fundunesp, parceria público-privada com o Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas Triatox. O objetivo é a realização de testes moleculares de diagnóstico em tempo real do novo coronavírus na região de Araçatuba, uma das mais afetadas no interior de São Paulo. Pelo convênio, o Triatox fica responsável pela coleta e transporte das amostras até o laboratório de epigenômica da FMVA, que possui equipamento para a realização dos exames por RT-qPCR, metodologia considerada padrão ouro para o diagnóstico do vírus. É isso mesmo. E os responsáveis pelo laboratório de epigenômica da FMVA ressaltaram que o tempo reduzido entre coleta e resultado é um aliado importante neste momento. Pois é. Voltamos aí com o nosso giro informativo via Skype, né? Não temos ainda. Daqui a pouco vamos falar com o Sérgio Everton. Temos a Mel. E, Luciano, você, nesse tempo de pandemia, tem trabalhado bastante, mas tem procurado se cuidar bastante também, né? Eu sabia que você ia falar isso. Não, eu acho importante a gente conversar aqui com o nosso telespectador. A gente falou de saúde mental, a gente falou de tanta coisa importante e é importante falar da saúde física também. Você vai me entrevistar agora, é isso? Quero saber quais... Eu estou vendo que você está elegante, eu queria saber quais têm sido os seus hábitos nesse momento para você manter essa boa aparência que você transmite. Olha, o pessoal já está me zoando aqui. Então, todo mundo engordou na quarentena. Todo mundo ganhou vários quilos a mais, né? 10, 12, 15 quilos e tal. Eu ganhei 8 quilos a mais. E aí eu olhei na balança, não gostei do que eu vi. Falei assim, não, peraí, vamos mudar a atitude, vamos mudar a alimentação. E aí, durante a pandemia mesmo, comecei a fazer exercício e tal. E o bacana é que, assim, com a falta de academia, você encontrou uma maneira muito interessante aí de se exercitar, que é na escada do prédio, é isso, Luciano? Também, nas escadas, né, de uma maneira geral. Quantos andares tem seu prédio? Tem 23 andares. É a academia perfeita. Pois é. E aí esses 8 quilos acho que já foram embora, né, os 8 quilos. Mas agora eu tô como antes da pandemia. Tô como antes da pandemia, que já estava meio assim, um pouquinho acima do peso. Então agora tem que aproveitar esse embalo para perder um pouco mais, vamos dizer. Quer dizer, é importante as pessoas buscarem alternativas mesmo dentro de casa, né, Luciano? Vários tutoriais mesmo dentro do apartamento, dá para fazer um polichinelo. Acorda, né? Uns abdominais. E a alimentação é importante também. Eu vi que você sempre traz sua marmitinha, sua comidinha. Você mesmo que prepara. Eu mesmo que preparo.
Muito interessante. Tá feita a entrevista. Gostei. Agora a gente vai para um giro informativo com o Sérgio Everton, né? Informações aí para o Jornal da Rede Alesp. Sérgio, boa tarde. O que você traz de informações aí para a gente? Bem-vindo novamente. Bem-vindo novamente. Oi, Luciano. Tudo bem, Catarina? Olá. É o seguinte, vamos falar aqui. Primeiro de tudo aqui, eu queria dar até uma notícia agora, e talvez acredito que a gente volte aí, né, na Assembleia Legislativa, as comissões presenciais a partir de agora, a partir de agosto agora, acho que dessa semana, né? Ou semana que vem, no máximo, né, as comissões vão, não as CPIs, mas as comissões da casa, acho que devem voltar aí o presencial delas, né? Isso é muito importante aí para a gente, né? Para a cobertura também aí da TV, né? Da Rede Alesp, fazer toda essa cobertura dessas comissões é muito importante para a casa, né? As discussões delas, né? Dos projetos nas comissões, né? Depois indo aí para plenário, presencialmente é uma coisa mais, né? Bem melhor do que virtual, apesar que a gente está fazendo um trabalho muito bom virtualmente, né? Tanto os parlamentares, né? A casa toda, como a TV, como a Rede Alesp, fazendo toda essa cobertura, né? Então, acredito que a partir de agora, a partir desse mês de agosto, essas comissões voltem, né, a ser presenciais. Isso é muito bom para a gente. O que eu queria falar, não sei se já falaram essa semana, né? Mas é muito importante a gente reafirmar, né? Essas CPIs que estão acontecendo na casa, que são essas comissões parlamentares aí de inquérito, né, para que seja aí investigado várias situações, como o caso aí das universidades, né, tudo que também está sendo de abuso sexual nas universidades, e as quarteirizações também, né, são contratos aí chamados, que você tem os contratos terceirizados e tem essas quarteirizações. Então, nessa quinta-feira, a CPI, na quinta-feira, dia 30 passada agora, ela está investigando aí supostas subcontratações irregulares envolvendo dinheiro público e recebeu para isso o Procurador-Geral de Justiça, né, para uma oitiva, né, Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, recebeu também a promotora Camila Moura e Silva e o secretário aí do Conselho Superior do Ministério Público, José Carlos Consenso. O deputado Edmir Chedid e a deputada Analice Fernandes, os dois dividiram, né, a presidência da CPI, dessa comissão, né? Então, em meio a essa pandemia, as quarteirizações firmadas na área da saúde ganharam bastante foco, né? A gente sabe disso. Por causa dessas situações, como eu disse agora, você tem as terceirizações e as quarteirizações. Não quer dizer, né, que seja contra a lei, né, que não possa ser feita, né, essas quarteirizações, mas precisa ser investigado para saber como anda isso aí. Na avaliação da Camila, né, dessa promotora, a Camila Moura, os serviços, né, no fim desse segmento, eles deveriam ser prestados pela própria OS, que é a organização social, né, de acordo com as leis trabalhistas. Mas o que tem acontecido, segundo ela, né, é a contratação aí de empresas e também de médicos como pessoa jurídica. Isso acaba, né, Luciano e Catarina, dificultando aí a fiscalização, né? E também para otimizar inspeções ao terceiro setor, nosso deputado aí da Casa, da Assembleia, o Vinícius Camarinha, do PSB, ele propôs a formação de um grupo, né, de trabalho com integrantes tanto do Legislativo quanto do Ministério Público e Tribunal de Contas. E ele obteve, inclusive, aí uma resposta, né, afirmativa, positiva, do Procurador-Geral do Estado, o Mário Luiz Sarrubo, né? Os parlamentares ainda, durante, né, a CPI, eles aprovaram requerimentos de relatórios e contratos pertinentes ao objeto da comissão, da CPI. Provavelmente, segundo eles, os parlamentares, o trabalho sairá um projeto que dará aí mais clareza, né, uma contribuição maior nas investigações com relação às fraudes, né, ocorridas dentro do serviço da saúde. Essa ponderação, essa fala foi da deputada Analice Fernandes. E, além desses citados aqui que eu disse agora, participaram desse encontro, dessa CPI, na quinta-feira passada agora, a deputada Janaína Pascoal, os deputados Alex de Madureira, José Américo, Sérgio Vitor, Tiago Auríquio
e o deputado Wellington Moura. Então, são, como eu disse, né, comissões importantíssimas aí, principalmente a CPI. Elas não voltam ainda, acredito que por enquanto, presencial, né? Continua aí no âmbito virtual. Mas as outras comissões, a partir de agora, de agosto, elas voltam presencialmente, tá bom? E é isso que eu tinha para falar nessa minha entrada agora aí, tá bom? Tá certo. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Até a próxima. Imagina. Bom jornal para vocês aí. Para nós. Obrigada. Bem, confira aí outro destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco do Jornal da Rede Alesp, né? Segundo um levantamento feito pelo Quartz Brasil, o Brasil é um dos países que mais tem doses de vacina reservadas contra a Covid-19. Até o momento são 220 milhões de doses, sendo 120 milhões da chinesa Sinovac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o Estado de São Paulo, e mais de 100 milhões da Universidade de Oxford. O país com o maior número de doses reservadas é os Estados Unidos, com 1 bilhão, e outro país que vai receber 1 bilhão de doses é a Índia. A diferença é que o acordo firmado no país obriga a empresa indiana a distribuir a vacina para os locais mais pobres primeiro. Jornal da Rede Alesp. A gente sempre gosta de falar aí no final desse bloco, né? O destaque, eu acho que é basicamente a questão da vacina, né? Também acho que é um dos destaques aí. Né? Ah, com certeza. Vamos aguardar aí, estamos ansiosos, né? Por boas notícias, né, Luciano? Vamos ver o que vai acontecer se essa vacina chega até o final do ano, né? E tal. Se Deus quiser. Tomara. Bem, o Jornal da Rede Alesp, informando tudo que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Faz aí um breve intervalo. Né? É isso mesmo. E a gente vai dar uma pequena paradinha, voltamos em poucos minutos, né, Kate? Com mais informações, entrevistas e bate-papo. Não saia daí, a gente volta já já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.